Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manuela e, juntamente com a Aniele, vou falar um pouquinho sobre a anta. Ela tem o nome científico Tapirus terrestris, mas a gente conhece ela popularmente como anta brasileira ou tapir. O pessoal fala muito que esse animal é a junção de alguns animais. Por quê? Porque o corpo dela é parecido com o corpo do porco, as patinhas são parecidas com a pata do boi, porém a pata traseira, que é a dos pés, possuem 3 dígitos e as das mãos possuem 4 dígitos. A orelha é parecida com a orelha de cavalo e o focinho é parecido com o focinho de elefante. O gênero tapir, a gente pode encontrar também a Tapirus pinchaque, que é a anta da montanha, a Tapirus bairdi, que é a anta centro-americana, e a Tapirus indicus, que é a anta asiática. O que difere a Tapirus da gente, que é a anta brasileira, das outras, é porque a da gente tem uma crista sagital proeminente e uma crina. A anta ela é considerada jardineira, né? O habitat dela ela ocorre nos biomas da Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Amazônia, onde esses locais, o índice pluviométrico da Amazônia, por exemplo, é de cerca de 1.193 milímetros por ano e a temperatura média é de 23 graus Celsius e a máxima 32. Já no Cerrado, esse índice pluviométrico é de 1.400 milímetros por ano e a temperatura, a média anual, no caso, né, é de 18 graus, que vai de 18 a 23, fica nessa média. Já no Pantanal, o índice é de 1.110 milímetros por ano e a temperatura anual média é de 33 graus. E no inverno fica em torno de 16. Já na Amazônia, o clima predominante é equatorial, com pluviosidade de 2.500 milímetros por ano e a temperatura média anual é de 24 graus. Como a gente viu, né, ele habita diversos ambientes, mas a preferência dele é por lugares que têm fontes de água permanente. Esse mapa aqui que a gente trouxe é bem atual e a gente pode ver onde possivelmente a anta existe, onde pode estar extinta e onde ela existe de fato. Alguns estudos feitos há muito tempo atrás indicou que esse animal ocupava uma área de cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados. Porém, em 2005 foi feito outro levantamento e indicou que houve uma redução gritante desse animal. E chegando até em algumas áreas à extinção. E apesar da grande perda de território, esse animal ocorre em biomas do Pantanal, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, como a gente tinha falado anteriormente. Porém, na Caatinga, ela se encontra extinta. E o status dela de conservação, atualmente regional, ela está em perigo e mundial, ela se encontra vulnerável. A caça e também atropelamento e perda de habitat pode ser um dos principais elementos que desencadeiam a extinção desse animal, né? Como a gente sabe, a anta ela tem um comportamento noturno. Durante o dia ela descansa e ela permanece inativa e à noite ela sai para se alimentar. Apesar da sua dieta ser composta principalmente por folhas e fibras, os frutos também são importantes recursos alimentares. E um estudo feito com base em 178 amostras fecais e 2 conteúdos estomacais indicaram que a anta consome em torno de 58 espécies de frutos e de 23 famílias de plantas diferentes. E por consumir uma grande quantidade de frutos, ela ajuda no espalhamento de sementes e, consequentemente, acaba sendo dispersora. Ela também é um animal não ruminante e seu sistema digestório, de um seco bem desenvolvido, atua como uma câmara de fermentação. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês a respeito da reprodução.
O ciclo reprodutivo da anta brasileira, ele é longo e, consequentemente, ele se torna um pouco lento, porque ali sua gestação ela vai durar em torno de 13 a 14 meses e vai acabar gerando apenas uma prole. A anta brasileira ela alcança sua maturação sexual aos 3 anos de idade e o astro da fêmea ela dura ali em torno de 1 a 4 dias. Pelo que se sabe, as antas elas podem ter filhotes a partir dos 23 meses de idade também, mas a maturação sexual mesmo ela só é alcançada a partir dos 3 anos. Seu filhote ele pode ser desmamado ali entre 6 a 8 meses, e aí ele vai permanecer com a sua mãe até 1 ano de idade. A duração de vida da anta brasileira ela pode chegar até os 25 anos. Isso aí em vida livre, mas também já aconteceu registro de poder chegar até os 30 anos quando é mantido em cativeiro. Sobre o acasalamento, ele pode ocorrer dentro ou fora da água. E a cópula, ela dura ali rapidinho, ela dura em torno de 1 minuto. Ainda sobre os filhotes, uma questão que a gente pode observar nitidamente nessa segunda imagem é que eles possuem uma pelagem com coloração diferente. Eles apresentam umas listas brancas e o marrom bem clarinho, diferente da sua mãe. Isso ali, quando recém-nascido, vai conferir a ele uma camuflagem na mata onde ele vive para que ele possa despistar predadores. A fecundidade dessa espécie ela é considerada baixa, visto que ela gera ali apenas um filhote em sua gestação e demora praticamente 3 anos para que ela entre novamente em estro e aí ela gere novamente outro filhote. Agora sobre interações com outras espécies. A anta ela possui hábitos solitários. Elas são observadas ali acompanhadas apenas em períodos de gestação ou em período de amamentação com o seu filhote. E aí a gente pode considerar que ela não apresenta interações ali direta com outras espécies, interações de cooperação, entre outras. Uma habilidade dessa anta, dessa espécie, desse animal, é que elas são excelentes mergulhadoras. E aí elas vão usar dessa habilidade de natação como estratégia para fugir de predadores, como a onça pintada e o puma, porque elas vão poder ali ficar submersas na água por alguns minutos e vai acabar despistando esses predadores. Em questão da sua população, estima-se que existam ao menos 48 populações de anta brasileira na Mata Atlântica. Mas não apenas na Mata Atlântica vai existir a anta. Vai ter também ali no Cerrado, no Pantanal, na Amazonas. E essa espécie ela é considerada vulnerável no Brasil, de acordo com a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E sua população ela aí está correndo risco de extinção. E, por exemplo, 2 fatores que venham acarretar isso, não somente esses, mas são exemplos, é a questão da caça da anta, como também a perda do seu habitat. Porque o que é que acontece? Algumas áreas ali, principalmente do Cerrado, ela está passando por convenção dessas áreas para serem áreas de pastagens e de agricultura. E aí isso impacta na população dessas espécies. Uma questão também que vem a levar à extinção é a questão de atropelamento. Atropelamento principalmente por causa dessas vias de passagem de transporte que são feitas com a questão da desmatação desse bioma, dessa floresta onde ela vai viver. Então, o status de extinção ele é menos preocupante no Pantanal e na Amazonas. E aí, ela corre maior risco de extinção no Cerrado, como eu já acabei de falar, mas também no bioma da Mata Atlântica.
Vamos falar agora sobre um pouquinho de curiosidades sobre esse animal. Primeiramente, as antas elas são conhecidas como jardineiras da floresta porque elas desempenham um papel de dispersores de sementes. Como é que isso acontece? Assim, ao se alimentarem e ao se moverem, ao andar no seu habitat, no seu bioma ali, elas vão acabar depositando através das fezes a semente ali no solo e essas sementes elas voltam a germinar e isso aí é fundamental porque ela vai ajudar na formação vegetativa ali da área e também vai ajudar na manutenção desse bioma. Também, outra curiosidade é que ela é considerada o maior mamífero terrestre brasileiro. Ela pode chegar a medir ali 1,70 m a 2 metros e pode pesar até 300 kg.